Olá, pessoal. Eu vou fazer uma explicação aqui de gramática sobre o presente simples. Eu vou separar bem esse tempo verbal e as suas formas afirmativa, negativa e interrogativa, com o intuito de facilitar para o aluno que ele entenda. Vai ter a menor quantidade de coisas na tela, eu vou resumir bem, vou tentar fazer isso sempre de forma muito objetiva. Então, o presente simples, em inglês, é utilizado para expressar uma verdade universal, ações habituais, situações e fatos atuais, assim como gostos, sentimentos, desejos, opiniões e desejos. The sky is blue, o céu é azul, uma verdade universal. My brother studies in the morning and works in the afternoon. Então, meu irmão estuda de manhã e trabalha à tarde. Eu vou resumir isso daqui como assim. Quando que eu uso o presente simples? Para falar de situações do dia a dia. Qualquer situações do dia a dia, nós vamos utilizar o presente simples. Então, resumindo tudo isso daqui, né, é uma forma até de você ver como eu quero ser bem rápido e objetivo nisso, quando que a gente trata do presente simples para falar de situações do dia a dia. Então, eu tenho aqui, né, sujeitos I, you, we e they, tá? Desse outro lado, eu tenho he, ele, she, ela, e o it, ele ou ela, para coisa, animal, objeto, tá? Tudo que não for pessoa, eu uso o it. Se for ele, o Pedro, o Paulo, he. Se for ela, she, Ana, a Carla, a minha mãe e assim por diante, tá? Então, o que acontece em inglês? Eu tenho aqui o verbo work, que é o verbo trabalhar e funcionar. Não temos singular e plural para verbos. Nós temos esse grupo aqui do I, you e they, que é para você usar esse verbo aqui e ele permanece do mesmo jeito. Então, eu tenho I work, eu trabalho. You work, você trabalha. We work, nós trabalhamos. They work, eles trabalham. Observe que o verbo ele não sofre modificação. Se eu colocar I work every day, eu trabalho todos os dias. They work every day, nós trabalhamos. O verbo aqui, ele sofre um ajuste aqui por causa dessas pessoas que não precisam de nenhum tipo de modificação. Ao contrário de he, she, it, o verbo ele não se adapta, ele não se conjuga sozinho. Se você deixar o work aqui, ficaria mais ou menos como ele trabalhar. Então, como que eu conserto essa situação? Apenas colocando o S. He works, she works, it works. Então, Pedro works every day. Ana works every day. My TV works fine. Por exemplo, minha televisão funciona legal. Então, toda vez que o sujeito for ele ou ela, eu jogo esse Szinho no verbo. Ok? Então, vamos a alguns exemplos aqui desse lado aqui. Eu tenho I study Portuguese, então eu estudo português. Se eu colocasse we study português, nós estudamos português, ia ficar a mesma coisa. They live in Brazil, eles moram no Brasil. Observe que o verbo fica sempre do mesmo jeito. E depois aqui nessa sentença, we work on the weekend, nós trabalhamos no fim de semana. Desse outro lado aqui, como eu falei para você, toda vez que o sujeito for ele ou ela, jogo o Szinho no verbo. Então, eu tenho o exemplo aqui. Ana plays vôlei. Quem é a Ana? Ela. Então, acontece que eu tenho que jogar esse S. Se eu deixar a Ana play, vai ficar a Ana jogar. Tudo bem? Agora, nós temos uma regrinha aqui, que eu também resumi. Tem algumas letrinhas a mais, mas que a gente mais usa, como a gente está começando a aprender, é essa daqui. Se o verbo terminar com SS, SH, CH e O, eu jogo ES. Justamente para resolver essas questões de um monte de consoantes juntas e o O por questão de som. Então eu tenho aqui esse exemplo. Pedro watches TV. O Pedro assiste televisão. Se você deixar Pedro watch, vai ficar só Pedro assistir.
Então eu tenho que vir toda a carga de informação. Eu sei que o Pedro é ele, eu deveria conjugar o verbo com S, só que esse verbo nesse caso termina com CH, que faz parte dessa regrinha aqui. No caso do Y, eu tenho todas as vezes que analisar. É claro que se eu for trabalhar com he, she and it. Então eu tenho um Y precedido por uma vogal, tá vendo o Azinho aqui? Então, toda vez que tiver o Y e antes do Y tiver A, E, I, O, U, o que eu faço? Jogo S, que foi o exemplo que ficou aqui. Se por acaso o verbo terminar com Y e tiver uma consoante antes, o que eu faço? Eu vou substituir o Y por I e acrescentar o ES. Ok? Então, observe, antes do Y tem uma consoante. Então, por isso que aqui fica Carlos studies English. Ok? Tem que vir toda a informação. Se fosse o verbo estudar aqui, I study português, observe que o verbo está na forma original dele, não sofre modificação. Todas as vezes que eu quiser, eu posso colocar qualquer verbo do lado desses aqui, que eles vão se adaptar automaticamente. Todas as vezes que eu vim trabalhar com ele ou ela, eu tenho que seguir essa orientação aqui. Ok? Então, espero ter sido objetivo. Na forma afirmativa é isso.